temos uma peça que se passa na década de 60, quando os aparelhos de televisão começaram a fazer parte das casas brasileiras. O público começou a prestar atenção não somente na voz dos personagens, mas também em sua imagem. Assim, muitos atores que fizeram sucesso no rádio começaram a temer a TV. Muitos galãs eram gordinhos e carecas, muitas mocinhas já eram senhoras. Essa é a história da peça Caros Ouvintes, que você confere agora aqui no Cine Cultura. Hoje no Cine Cultura recebo mais uma vez meu querido amigo Otávio Martins, diretor, ator, dramaturgo. Faltou o que mais, Otávio? Produtor, talvez. Produtor, performance. Eu instalo piso, azulejo também, fiação, tudo. E está com a peça Caros Ouvintes aqui no Teatro do MASP. Antes de tudo, esse espaço é assim diferenciado de qualquer teatro de São Paulo, né? Que nunca... Eu estava descendo agora, o Bruno que trabalha comigo, nossa, Cris, não sabia que tinha um teatro aqui embaixo. Muita gente ainda não sabe disso, não tá? Isso aqui é uma loucura, né? Porque a gente tem um espaço aqui que foi projetado pela Lina Bobardi e a gente fez uma adequação acústica, mas é um espaço deslumbrante. E ainda bem que o MASP concordou em reabrir esse auditório justamente para esse espetáculo. Caros ouvintes, conte desse trabalho lindo, que infelizmente não vou poder assistir hoje, mas em breve estarei com um grupo do Cine Cultura aqui acompanhando esse trabalho de perto. E esse texto, como que foi essa ideia antes de tudo, tá? Eu estava vendo um documentário sobre a transição do cinema mudo para o cinema falado. De como grandes artistas do cinema mudo ficaram para trás por inadequação à nova mídia. E pensando sobre isso, falei assim, nossa, a gente teve isso no Brasil, que foi em relação à radionovela para a telenovela. Aí fui pesquisar e descobri que nunca ninguém tinha escrito sobre o assunto. E que existe muito pouca pesquisa sobre o assunto. E aí começou uma pesquisa que levou 2 anos. Né, e foi logo o fim de divórcio, então? Você estava lançando o divórcio e entrando nesse trabalho? Eu já estava pesquisando o Caros Ouvintes quando eu estava ensaiando o divórcio. Caramba! Né? E aí a gente... foi um processo de 2 anos de pesquisa, aí depois mais 1 ano para levantar a produção e botar o espetáculo em cartaz. E como que é trazer da pesquisa para os palcos agora? É tão gostoso, é tão bacana, porque você tem não é só uma realização de sonho, não é concretizar materialmente um sonho, não tem nada disso. Acho que é mais do que isso. Desde o começo do processo de ensaios, a nossa vontade era que o espectador saísse de 2014 e entrasse na década de 60. A reação que a gente tem do público até agora tem sido justamente essa. É uma viagem cômica, é uma viagem no tempo e ela também é uma viagem emocional. Porque a história é muito bonita, independente da peça, do que aconteceu com esses artistas, é uma história muito bonita. Nós estamos falando de guerreiros, nós estamos falando de atores e atrizes que eram grandes nomes da cena nacional e que desapareceram de uma hora para outra por inadequação à nova mídia. Grandes atores como Paulo Gracinha, do Lima Duarte, eram radioatores e conseguiram fazer essa migração para a mídia televisiva. Outros tantos não conseguiram. Essa é uma peça que conta um pouco do que aconteceu com essas pessoas e faz uma homenagem a essas pessoas. Eu achei interessante porque eu sempre tentava imaginar como que era o Zebétio, que eu ouvia no rádio. Então você inventa imagens de pessoas assim que você não faz ideia. E eu comecei em rádio, com um programa diário na rádio. E as pessoas também tentavam imaginar como que eu era. Daí é que eu passei por uma situação
ao inverso. Inclusive, as pessoas me reconheciam pela risada. Você, você é o da rádio, não sei o quê. Nossa, eu não imaginava que você fosse gordinho. Eu imaginava que você fosse... Uns pensavam que era que nem o Jorge Lafon. Cada um tinha uma imagem. E na hora que encontrava, era aquela coisa, nossa, você é assim. Um dia eu me lembro que tinha uma fábrica de costura que escutava o programa e elas entravam de férias coletivas. Foram 50 funcionários da fábrica na rádio uma vez para conhecer a gente, porque essa curiosidade, porque quem é que está do outro lado, né? A rádio, ela tem uma coisa... Por que a rádio não morre até hoje? A rádio, ela tem uma coisa de... Você trabalha principalmente com a imaginação. Quando a gente faz radionovela, você trabalha basicamente com o som. É o que é mais próximo, na verdade, do que você tem do livro, da prática da leitura. Quando cada um tem um Dom Casmurro na cabeça, cada um tem um personagem na cabeça quando lê. Quando ouve, também é a mesma coisa. A gente não pode esquecer que há muito pouco tempo, aspas, para nós, mas em termos de história do país, de história do mundo, é muito pouco tempo. Há 50 anos, as famílias se reuniam em torno de aparelhos de rádio para acompanhar uma radionovela. Nós não estamos falando de uma família ou outra, nós estamos falando de um país inteiro que fazia isso. Então, assim, um resgate da memória, só que um resgate bem humorado. É uma coisa, tem uma comédia e junto dessa comédia a gente vai explicitando um pouco os dramas pessoais de cada um dos personagens. É uma homenagem a essas pessoas que fizeram a história do cinema, do teatro, porque são atores, independentemente de rádio. É uma homenagem, isso, Otávio? É uma homenagem aos que resistem em função da arte. Como um todo, não só na rádio. O final da peça é justamente isso. Ela é uma homenagem àqueles que hoje resistem bravamente, acreditando na função social da arte. Otávio, olha, só tem que desejar sucesso com o teu trabalho, sucesso a você sempre, muito. Pessoa super querida. A essência, o que é mais interessante, o que você vê na TV, você vê em dobro pessoalmente, porque é uma pessoa muito carinhosa. Querido, mas você admira o teu trabalho. Deixa eu falar só uma coisinha. Esse trabalho, ele é um trabalho assinado por todos nós. Eu assino o texto, a direção, mas, por exemplo, Maria Silvia Sequeira Campos, ela não é uma assistente de direção, ela é uma diretora assistente, é uma pessoa importantíssima no processo. Cada um dos atores contribuiu impressionantemente para a construção desse espetáculo, para a construção desses personagens. Você tem o Marco Lima, que é cenógrafo. Tudo isso que eu estou falando porque não existe uma pessoa ou outra pessoa. O que nós temos aqui é um coletivo de pessoas que apresenta para um outro coletivo de pessoas uma história. Todos nós assinamos artística e emocionalmente esse espetáculo. Tenho certeza que você que vai ver, desde o programa da peça até o final do espetáculo, tenho certeza que você vai ter uma experiência muito gostosa de voltar no tempo, de rir bastante, porque o que eles fazem é genial, e de se emocionar muito, porque é uma peça que pega naquilo que tem de mais valioso no coração de cada um. Acho que as pessoas saem bastante emocionadas do espetáculo. Gente, eu começo pela diferença do horário. Você imagina, sexta-feira, em plena Avenida Paulista, aquele trânsito que você não quer enfrentar ele, você não quer encarar, o que fazer? Ir ao cinema? Pô, eu quero ir no teatro. Mas o teatro é às 9h30 da noite. Não, Otávio. Não. A gente está fazendo uma coisa aqui. Hoje, inclusive, nós estamos agora, são 5h15 da tarde. Às 6 horas, nós vamos abrir pela primeira vez a sessão vesperal do Caros Ouvintes. Por quê? Tem muita gente que está presa no trânsito. Tem muita gente que fica, o que eu vou fazer agora? Vou ganhar um tempinho para ir. Mas, principalmente, nós temos um grande número de pessoas de mais idade, inclusive, que às vezes não vai no teatro porque o horário é 9, vai sair às 11, fica mais complicado e a gente sabe disso. E a produção fez uma coisa que eu acho genial, que é fazer uma vesperal, sexta-feira, às 6 horas da tarde, com ingresso inclusive mais barato, que é justamente para você que de repente não gosta de sair mais à noite porque tem medo, tem receio, tem trânsito. Vem para cá, 6 horas da tarde.
Maravilha. Obrigado, Tato. Obrigado vocês. Aguardo todos vocês aqui. E o projeto Vamos ao Teatro continua de vento em polpa. Então você que é de Atibaia, Bragança Paulista, quer assistir o espetáculo, quer se divertir com a gente, não quer dirigir em São Paulo, não quer se estressar no trânsito de São Paulo, nós oferecemos o Vamos ao Teatro com Cinecultura. Estamos formando grupos para assistir diversas peças de São Paulo. Tudo em um único pacote, ingresso e transporte, uma diversão cultural garantida. Gente, a próxima peça é Cazuza musical com Emílio Dantas e grande elenco. Olha o trechinho do espetáculo. Tudo é questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter, correr o risco, apostar no sonho de amor. Gostou? Quer ir com a gente? Então, muito fácil. Ligue no 4411-2422 ou no 975408492 ou então nos procure no Facebook www.facebook.com.br/grupo Cinecultura. Vamos ao Teatro com Cinecultura. Apoio cultural Viação Atibaia, programa Cinecultura e Tripstância Videolocadora. Vamos ao Teatro com Cinecultura. Hoje na Clínica Vale Verde nós contamos com uma equipe multidisciplinar. Eu sou diretor da clínica, terapeuta familiar e foco meus atendimentos na família, grupos familiares e terapia familiar das pacientes. Meu sócio, Edson Bento, é o clínico responsável, faz a parte médica da Clínica Vale Verde. Além disso, nós contamos com uma equipe de enfermagem 24 horas, com uma equipe de psicólogos plantonistas, que todos os dias temos na clínica, de segunda a segunda, professor de educação física, segurança, monitoras, que auxiliam as pacientes no processo de terapias, laboterapia dentro da clínica, de organização da clínica. Então nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar de 33 pacientes internadas, que é a nossa acomodação. Eu fico grato pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa problemática da dependência e a necessidade de tratamento para quem apresenta um quadro compatível com esse diagnóstico. E é muito bom poder estar prestando esse serviço de saúde, de reinserção social, pessoal, para o sujeito que sofre. Obrigado. A VG Shoes é um espaço criado especialmente para você que ama a moda aos seus pés. A loja combina sofisticação e conforto que vão desde o ambiente até as marcas mais renomadas de calçados e acessórios. A VG Shoes veio para ser referencial em moda, beleza, conforto, qualidade, sofisticação, estilo, exclusividade e requinte, valorizando seu look da cabeça aos pés, é claro. Venha conhecer as novidades que deixam a estação mais gelada do ano ainda mais charmosa nos seus pés quentinhos e cheios de estilo. VG Shoes. A Circulô Mídias Publicitárias enumerou tudo o que tem de melhor para oferecer a você e sua empresa. São 3 edições da revista Circulô Conceitual por ano, com tiragem de 3.000 exemplares impressos, mais as visualizações online. São 22 telas de mídia indoor espalhadas pela cidade, totalizando cerca de 19.600 inserções por mês da sua marca. São 50 displays instalados e setorizados por bairros para veicular mídia cards e atingir o público-alvo. Fora os almanaques segmentados para envolver o consumidor, garantindo retorno e alto impacto. E em 2014 as novidades não param. Venha para a Circulô. Ligue 2427-8801.